Fala galera, uma boa noite a todos. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque um inscrito do canal perguntou. Ele estava tentando fazer um undervolt na placa dele, só que a placa dele é uma placa dessa aqui, ó. Não chega a ser a Nitro mais, né? Mas é uma RX 5700 XT. Agora que a AMD lançou as novas placas Navi, elas funcionam diferente das placas RX e Vega. Como? Essas placas elas trabalham com um tipo de overclock automático. Então você vou pegar por exemplo aqui, como eu não tenho essa placa, eu fiz uma pesquisa para ele, no caso aqui em sites gringos, né? Então o gringo lá já está desde o dia do primeiro dia do lançamento, antes de lançar, ele já tem acesso, já faz teste, já faz gráfico, já faz tudo. Bem, então aqui essas novas placas Navi, elas têm dois tipos de como se fosse de modo de BIOS, né? A Silent BIOS, aqui ó, Silent BIOS, que é essa BIOS aqui, que é como se fosse uma BIOS silenciosa que vai trabalhar um pouco mais baixo, vai gastar menos energia e vai fazer menos barulho, e vai esquentar menos, né? E a BIOS normal, que é essa aqui. Então nessas placas Navi, se você quiser fazer um undervolt ou overclock, o ideal não é você tentar isso. O ideal é você tentar acabar com isso aqui, ó. Reduzir essa variação o máximo possível para atingir mais estabilidade. Entendeu? Porque a placa ela fica o tempo todo tentando conseguir o maior clock possível. Então ela fica o tempo todo assim, ó. Tá vendo? Então é uma tecnologia diferente das placas RX, das placas Vega e daquelas placas da Nvidia mais antiga, que o clock fica constante. Aqui não é assim, o clock varia também a voltagem, e você tem que tentar conseguir mais estabilidade, reduzindo a voltagem. Então o que você faz? Aqui por exemplo ele mostra o consumo de energia, né? Como eu falei, tem a BIOS silenciosa e a BIOS primária. Você pode ver que a BIOS silenciosa gasta entre 180 e 200 e a BIOS primária entre 200 e 220 watts. Isso significa que ela esquenta mais, a branquinha ali esquenta mais do que a azul. Então, por exemplo, aqui ele fez a curva de fan dele, depende aí de como você joga, da sua casa. Se você fica com o ventilador do seu lado, o seu ventilador com certeza vai fazer muito mais barulho do que a fan da placa de vídeo, entendeu? Então aqui o que ele fez? Ele deu uma subidinha na fan. Você tentar entrar aqui que ele não estava nem entrando no programa da rádio. Não vai entrar. Você vai ajustando, igual você faz como eu demonstrei lá no outro vídeo. Clique em manual. Você vai fazer tudo que você faz normalmente no Radeon. Mas quando você chega aqui, em vez de ter 7 estágios, só tem 3, ó. Tá vendo? E o que ele fez? Ele pegou e regulou a curva, ó, de fãs dele, de forma que o estágio 5, que é o estágio mais forte, ele botou só 52%. Você não precisa deixar 52%, você pode botar mais. Depende aí da temperatura, depende da sua casa, do barulho que estiver fazendo. Se a sua placa for uma placa silenciosa, você pode fazer o que a gente faz com as RX. Coloca para uma temperatura de 85, aquela mesma curva que a gente faz, você pode fazer aqui. Para a temperatura de 85, você coloca 100%. Para a temperatura
no caso 75%, você coloca 75% e por aí vai. Você vai acertando ela aqui direitinho para ficar uma curva mais inclinada, né? Que vai ser uma curva mais eficiente, muito mais eficiente que essa, só que muito mais teoricamente mais barulhenta. Depende da sua placa. Se a sua placa é uma placa que só tem um cooler, se tem dois, se tem três, entendeu? Depende do seu gabinete e depende da sua casa. Tem gente que não está nem aí, coloca tudo em 100%, não deveria colocar tudo em 100%, mas coloca. Então você pode fazer aquela curva que a gente faz. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, no MSI Afterburner. Você pode fazer essa curva aqui tranquilamente. Pode botar os ventiladores para ligarem a 50 graus, que seria o estágio 1. Aqui no 1 você pode colocar 50. Temperatura 50 e ele começa a 40%. Você pode colocar 40 com 50 e pode fazer igual daqui. Essa é uma curva muito mais eficiente. Ou seja, aqui nesse caso, abaixo de 50 graus, a placa de vídeo fica com a fan desligada. Que abaixo de 50 graus você não está jogando, você não está fazendo nada. No máximo você está vendo um filme. E isso não vai fazer a sua placa de vídeo esquentar. Entendeu? Então não precisa. Quando ela chegar a 50 graus, ela vai ligar. Mesma coisa aqui. Não vai mudar porque a placa é nave. A curva de fan pode ser a melhor curva que você puder. E uma curva muito boa é essa aqui. Tem outras, mas eu gostei muito dessa aqui. Quem está usando aí está tendo bom resultado. Aqui a placa vem em estoque, no caso a placa dele, assim, com a frequência de 2069 e com a voltagem padrão em 1200. Não é mais em 1150 como vinha as Vega, como vinha as RX. Aqui é como se ela tivesse no máximo da tensão mesmo, tá? Mais que isso aqui, a gente não recomenda que coloque. Então, isso também explica porque que esquenta tanto, né? Que a 5700 XT é uma placa que esquenta muito. Então, o que você vai fazer? Do que eu vi até agora, o que mais trouxe resultado foi o que? Dificilmente o pessoal está conseguindo subir o clock. Então você tem que observar, a sua placa, ela chega só a 2000? Ela chega a 1900? Qual é o valor que ela costuma chegar? Se ela costuma chegar, trabalhar abaixo de 2000, aqui está setado, por exemplo, a 2069. Você tem que ver quanto está setado o seu. Aqui está setada a 2069, mas ela não chega em 2069. Ela fica sempre abaixo de 2000. As placas naves são assim. Por enquanto está desse jeito. Então ele colocou a tensão em 1075. Dependendo do seu chip, pode ser que você consiga 1090, 1120, entendeu? Mas algo que não seja 1200. Então ele deu uma reduzida boa na tensão, manteve aqui, acertou a curva de fan. Só dele fazer isso, ele já conseguiu melhorar bastante. Olha essa curva azul aqui, a curva dourada como é que ficou. Ó, muito mais estável, tá vendo? Olha a diferença. Então é um tipo de ajuste de overclock, de undervolt diferente das outras. Não fica uma coisa linear. Fica um caos controlado, tá vendo? Mais ou menos isso. É como se fosse
uma linha de energia assim que fica assim, ó. Para quem olha um gráfico de fonte, quem segue o canal lá do tio da fonte, lá sabe como é que é. Fica assim, ó, como se fosse um Ripple, um gráfico de Ripple. Então aqui você pode ver que o dourado ficou muito mais estável. E olha só, ele está estável no máximo, ó. Ele não está estável aqui embaixo, ele está estável lá no alto. Então ele ficou muito melhor do que estava antes. E essa aqui é a BIOS que gasta menos energia. Teoricamente gastaria menos energia. Olha para onde que o cara foi. Ele está no máximo do desempenho. Aqui você pode ver o ponto quente, como é que estava, como é que as duas BIOS estavam mais ou menos juntas. O que é o ponto quente? Essas placas novas da Navi, elas mostram alguns marcadores de temperatura que não mostrava nas RX e nas Vega, nem também nas NVIDIA, tá? Então, nesse que é chamado do ponto quente, aquela temperatura mais quente que você está vendo medir aí. Então você pode ver que ela estava chegando acima de 90 graus. E com o undervolt, olha como é que ela reduziu. Ó. Reduziu para 75. Você sai de 90 para 75 é muita coisa. Aqui ele mostra a primária, a temperatura silenciosa e como é que ficou a temperatura feita com o undervolt, tá vendo? Temperatura muito mais baixa, olha só, em torno de 60 graus. Não que aí na sua casa vai ficar 60 graus. O cara é gringo, tá lá com ar-condicionado de 23 graus lá. É outra situação. A gente tá aqui no Brasil, a coisa aqui é diferente, né? E aqui a voltagem, ó. Olha como é que a placa se comporta normalmente em estoque, ó. Esse branco é a BIOS mais rápida, a BIOS primária. Ela fica variando entre 1.20 e acima de 1.1, 1.5, tá vendo? Completamente desregulada. E a mesma coisa aqui é a BIOS silenciosa. A BIOS silenciosa também às vezes chega a 1.20. E olha a BIOS, a forma lá que fez o undervolt. Ó. Olha como é que ficou. Estável em 10,75. Como você pode ver aqui. Tá vendo? Então é muito melhor você ficar assim do que você ficar desse jeito aqui. E aqui por final, a quantidade de energia, como é que gastava a BIOS primária, a BIOS silenciosa e como é que gastou a nova, não vou dizer nova BIOS, né? Vou dizer assim, a nova configuração. Tá vendo? Se pudesse gravar isso aqui e fazer uma BIOS seria legal, mas não tem como. Então a nova configuração, como é que ficou? Reduziu abaixo da BIOS silenciosa. Então, o resumo aí de como você vai fazer o seu undervolt na sua placa é esse. Entendeu? Você tem que pegar a sua placa e tentar atingir mais estabilidade. Você tem que sair dessa zona de confusão e tentar ter mais estabilidade. Você pega, começa a vir, tá lá 1200, você vai reduzindo, coloca 1150, 11, tá rodando direitinho, aí você já joga para 1075, vai rodando. Se o seu chip for um chip muito bom, você talvez consiga botar 1050, 1045, entendeu? Mas como é que você faz para testar? Você vai rodar um benchmark
aí no canal tem vários vídeos mostrando, que é aqui o Superposition. Por exemplo, Superposition é bem pesado. Você escolhe aqui, no caso dessa placa aí, você pode colocar aqui até no Extreme tranquilo, roda ele e você vê se está estável, se não está dando artefato quando você roda, se não dá crash no benchmark, entendeu? Então você reduz a voltagem, roda o benchmark, reduz a voltagem, roda o benchmark, grava, reduz a voltagem, roda o benchmark. Então se a gente tiver essa placa aqui seria mais fácil, mas por enquanto o que dá para fazer é isso aí, galera. Então quem gostou, curte, faz seu comentário, deixe sua pergunta, qualquer dúvida estaremos aí para responder, beleza? Uma boa noite a todos, falou!